Fala, meus amigos, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Israel Wegener. E no vídeo de hoje, meus amigos, a gente vai falar sobre a importância do crédito. Por que o crédito é um fator determinante para o crescimento de qualquer sociedade? Não se esquece de curtir, compartilhar, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vamos para o conteúdo. Bom, meus amigos, é o seguinte, hoje eu quero conversar com vocês sobre por que o crédito, por que essa atividade é tão importante e tão relevante para a nossa história, para a sociedade, para o desenvolvimento de negócios, para o desenvolvimento das pessoas de maneira geral, para a realização dos sonhos das pessoas e para o progresso como um todo. O primeiro ponto aqui que eu quero deixar claro é que se tornou quase que um discurso, unânime, dizer que o crédito é ruim, que tem que sair das dívidas de qualquer jeito e tudo mais, e isso não é que seja mentira, tá? Mas não é exatamente como pintam, ou seja, é importante sim ter controle financeiro, ter planejamento financeiro, ter educação financeira, muito importante, saber planejar seus gastos, saber planejar seus investimentos, saber planejar o recurso, ter um orçamento adequado, tudo isso é fundamental. Mas também é muito importante entender que o crédito ele não é um vilão. O vilão é o comportamento de cada um que às vezes não sabe lidar ainda com finanças, não tem ainda a sua gestão financeira devidamente adequada, bem como elevadas taxas de juros, que tem N fatores aí que a gente pode fazer um outro vídeo só debatendo esse tema. Mas como um dos fatores principais também é ali a concentração do mercado financeiro e o elevado risco que a gente tem aqui no nosso país. Bom, antes da gente entrar propriamente no tema, vamos rememorar um pouquinho aqui, pegar alguns dados da história, tá? E a gente tem registros das atividades creditícias ali mais organizadas, começando lá pelos sumérios, cerca de 3.500 anos antes de Cristo, então a gente está falando aí de mais ou menos uns 5.500 anos de história, tá? E o crédito naquela oportunidade era desenvolvido pelos sumérios na região ali da Mesopotâmia, onde hoje é mais ou menos ali o Iraque, primordialmente para alimentar, para fomentar a sua atividade econômica principal, que era a agricultura. Eles tinham ali aquelas intempéries relacionadas ao momento em que os rios e que havia maior oferta de água e depois a maior restrição de água, e isso demandava ali deles uma melhor organização da sua capacidade produtiva, e existia sim um crédito para fomentar essa atividade agrícola. Bom, ao longo do tempo isso veio se desenvolvendo. A gente tem registros de crédito como um fator primordial para a época das grandes navegações, a época dos descobrimentos, de diversos países. A gente vê aqueles grandes intentos que foram desenvolvidos a fim de desbravar novos territórios, que foram possibilitados também por crédito, por empréstimos, por investimentos de pessoas que tinham ali fé que aquilo poderia gerar não só um ganho financeiro, mas também um ganho para a sociedade como um todo. Então, para a gente compreender melhor o crédito, a gente necessita entender que existem basicamente dois tipos de agentes financeiros que são primordiais para o desenvolvimento dessa atividade. São aqueles que são os poupadores e os tomadores de crédito. Os que são considerados ali investidores, vamos pensar nessa lógica, e aqueles que são os demandantes pelo crédito. Os poupadores de crédito, os investidores, eles têm ali como principais características o desenvolvimento de atividades que buscam estimular ali o seu acúmulo de recursos e tendem a ter uma maior paciência em relação ao seu hábito de consumo, ao seu desejo de consumo, e com isso eles conseguem, num certo prazo de tempo, acumular um recurso maior, e o excedente do capital necessário para a sua sobrevivência, para a manutenção das suas atividades, ele
vai buscar de alguma maneira remunerar esse capital a fim de manter ali o crescimento desse volume e dar uma maior perenidade para as suas próprias finanças, seja do ponto de vista pessoal, do ponto de vista empresarial. Esse poupador, no cenário atual, ele vai buscar uma instituição financeira ou ali uma corretora ou um banco, uma cooperativa para remunerar esse capital, de maneira que ele consiga com isso ser beneficiado e ter ali uma rentabilidade interessante para os seus recursos. Na outra ponta está o tomador de crédito, o demandante por crédito, que é aquela pessoa ou aquele empresário que busca ali recursos para desenvolver suas atividades, realizar seus desejos, seja desejo de consumo, seja desejo de negócio, e com isso, com ou a rentabilidade daquele investimento, para a que se destina aquele crédito, ou com as outras atividades profissionais, outros ofícios que sejam desenvolvidos e que sejam capazes de honrar aquele valor ali assumido, honrar os recursos. Em resumo, o tomador ele tem outro perfil de consumo, outro hábito, aonde ele vai buscar o recurso como um mecanismo de antecipar o tempo necessário para que ele desenvolva a sua atividade. Qual que é o fator aqui, tá? E onde que está o problema dessa questão? Elevadas taxas de juros, hábitos de crédito inadequados podem fazer com que tomadores muitas vezes busquem linhas que não são as mais interessantes para poder exercer essas suas atividades. Exemplo, um tomador ele pode buscar às vezes uma linha, de um cheque especial, que de especial não tem nada, é uma das linhas com maior taxa de juros, para poder fazer um investimento, para poder ali trabalhar um capital de giro. E isso na verdade pode, ao invés de auxiliar o desenvolvimento do seu negócio, prejudicar, dar uma caminhada ali rumo ao precipício e não auxiliar a desenvolver ali uma atividade, a potencializar aquele negócio. E como que o crédito potencializa um negócio? Vou contar uma historinha simples aqui, uma história bem lúdica para a gente entender. Vamos imaginar que um empresário, um produtor rural, por exemplo, ele olha para um terreno que não tem nada, tá? Aquele terreno ali, ele não está produzindo nada, não está agregando valor de maneira direta para a sociedade, mas ele está lá. Mas ele tem alguma expertise, por exemplo, na produção de soja, de milho e de algodão. E aí ele olha para aquele terreno e ele pensa, bom, eu sei fazer esse terreno, que não está produzindo nada, produzir riqueza, produzir alimentos, mas eu não tenho o capital completo ali para poder adquirir esse terreno. E aí ele pode sim adquirir um crédito, comprar aquele terreno, iniciar sua produção de alimentos e de um local que não estava gerando riqueza direta para a sociedade, começar a gerar riqueza, gerar alimentos. Esses alimentos eles vão ter necessidade de pessoas para poder fazer a sua colheita, para poder fazer o seu plantio, para poder fazer a sua comercialização, e tudo isso, toda essa mecânica, essa engenharia social, essa engenharia financeira vai fazer com que esse recurso ele se multiplique na sociedade, gerando mais emprego, gerando mais renda para todo mundo. Se não houvesse o crédito, ele provavelmente ia conseguir fazer isso também, mas iria demorar muito mais. Então, quanto ao crédito adequado para a situação adequada, há também um maior estímulo ao desenvolvimento econômico e um maior estímulo ao desenvolvimento social. Portanto, seja do ponto de vista direto do crédito, seja do ponto de vista da captação desses recursos via mercado de capitais, que é outra forma que as empresas buscam de se capitalizar para poder executar as suas atividades operacionais, a lógica em si ela é fundamental para o desenvolvimento da sociedade e é um fator de diferenciação competitiva no mercado, tá? Seja do ponto de vista do mercado, entendendo o Brasil como uma potência comercial, seja do ponto de vista individual ali, a gente indo para cada cidade, para cada estado, onde cada empresa vai ter a sua capacidade ali de oferecer produtos ou serviços aumentada ou minorada em função da disponibilidade ou não de crédito adequado. E quem que faz essa desse crédito adequado? Quem que faz esse ajuste fino da necessidade do cliente com a sua capacidade de pagamento e com a disponibilidade de recursos das instituições financeiras?
os analistas de crédito, né? Eles têm esse papel e esse jogo entre aspectos qualitativos, aspectos quantitativos, análise objetiva, análise subjetiva, que a experiência e o tempo de execução de atividades e o nível de exposição a cenários diversos vai fazer com que o analista ele tenha uma capacidade maior de identificar ou não quais são os negócios mais adequados e qual a melhor forma de atender à necessidade daquele tomador. Beleza, meus amigos? Muito obrigado. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, tá? Aproveita e me segue lá também no Instagram, eu.israelvergeni. Valeu e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.